Elvis Presley veio de origens muito humildes e cresceu para se tornar um dos maiores nomes do rock and roll. Em meados da década de 1950, ele apareceu no rádio, na televisão e na tela de cinema. O trovador do rock and roll alterou o curso da história da música, apesar de nunca ter se apresentado fora dos Estados Unidos ou do Canadá. Ele também atuou em 31 filmes, serviu no exército depois de já ser famoso e uma vez comprou um iate presidencial. Quer saber a história completíssima do cantor Elvis Presley? Então continue assistindo esse vídeo, mas antes, prazer, o meu nome é José Heitor, essa é mais uma quarta efêmera aqui no canal. Antes de mais nada, já deixa seu like, se inscrevam no canal que é muito importante, vamos chegar aos 1000 inscritos. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo de hoje, tem uma playlist completíssima das quartas efêmeras aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois. Vou deixar minhas redes sociais para vocês darem uma olhadinha e agora bora pro vídeo de hoje. Elvis Aaron Presley nasceu de Vernon e Gladys Presley em uma casa de 2 cômodos em Tupelo, Mississippi, no dia 8 de janeiro de 1935. E o Elvis era filho gêmeo, o irmão dele se chamava Jesse e ele faleceu um pouquinho depois do parto, então Elvis sempre foi filho único na família. Os pais do Elvis sempre tentaram proporcionar tudo para ele. Eles vieram de uma família simples que não tinham dinheiro, os dois trabalhavam para conseguir sustentar o Elvis, para conseguir fazer com que a família tivesse o mínimo possível, mas o Elvis sempre conquistou as coisas aos pouquinhos do que o pai e a mãe dele podiam dar para ele. Então tudo que eles trabalhavam, se esforçavam, era para proporcionar pro Elvis uma vida um pouquinho melhor. E eles se mudavam muito de cidade, eles se mudavam muito de casa também. Os pais dele não tinham um emprego fixo, então eles acabaram trabalhando em diversos lugares para conseguir se sustentar. E o Elvis sempre foi muito presente com os pais, ele era muito amoroso com os pais dele, principalmente a mãe. A mãe, ele tinha um carinho enorme, uma admiração, realmente um carinho de mãe e filho que poucas pessoas têm e que o Elvis tinha com muita certeza que a mãe dele era muito especial para ele. Elvis foi criado para ter uma forte fé em Deus. Elvis Presley frequentou a Igreja Assembleia de Deus com seus pais, onde a música gospel se tornou uma influência importante para ele. O Elvis, então, sempre foi cercado por seus pais e também por seus tios, seus avós. Então, a família inteira morava no Mississippi. Eles eram muito próximos, frequentavam a igreja. A música gospel sempre foi muito importante para a família e para o Elvis desde criança. E além da música gospel, eles moravam num bairro considerado de negros. Então, tinha toda uma influência do blues que os negros criaram, esse gênero. Então, Elvis também tinha uma proximidade com o blues, além do country também, através da rádio norte-americana na época. O country era muito forte, então o Elvis escutava sempre com a sua família. Aos 10 anos, o Elvis participou de um show de talentos no Mississippi, chamado Mississippi Alabama Daring Show, e ele cantou a música Old Chip. Então foi a primeira vez que ele participou de um programa de talentos, e foi a primeira vez que ele participou e se apresentou para um público maior, com 10 anos. E durante a infância e adolescência, o Elvis sempre ajudou sua família, trabalhando em diversos lugares que ele arrumava algum bico para fazer, ele ia lá e trabalhava para conseguir dinheiro para levar para a família. Então a música sempre foi presente na vida dele, mas ele não deixou de trabalhar em outros ramos para conseguir sustentar a família dele e ajudar nas finanças. Inclusive a sua mãe deu pro Elvis aos 11 anos de idade uma guitarra, e nesse momento ele cantou Leaf on a Tree para sua classe no Milan Junior High em Tupelo como uma despedida. Elvis e seus pais empacotaram seus pertences em um baú, amarraram-no no teto do seu Plymouth em 1939 e se mudaram para Memphis, Tennessee, em busca de uma vida melhor economicamente. E depois de se formar no Tennessee em 1953, o Elvis então começou a tentar a carreira musical dele. Ele continuou trabalhando em diversos lugares, mas ele conseguiu gravar seu primeiro disco demo, chamado posteriormente de Sun Studio. Foi considerado o primeiro álbum demo do Elvis Presley, uma demonstração do que ele estava querendo com a música, as experimentações que ele estava fazendo no início da carreira dele. Então esse é considerado o primeiro álbum teste do Elvis Presley.
Pouco tempo depois, Sam Phillips, o dono da gravadora, decidiu colocar o jovem artista sob sua asa. Elvis logo começou a excursionar e gravar, tentando pegar sua primeira grande chance. That's Alright foi o primeiro single de Elvis Presley em 1954. E uma curiosidade é que, de acordo com o Express UK, o Elvis Presley tinha muito medo de palco. Ele tinha insegurança na hora que ele ia se apresentar para o público. E em 1954 ele faz sua primeira aparição em um show, vamos dizer, profissional. Ele abriu o show de um cantor conhecido na época. E o Elvis ficou muito nervoso, até a Priscilla Presley posteriormente cita e confirma essa curiosidade que o Elvis tinha medo de palco. E nesse momento em que ele subiu no palco, ele começou a cantar e ele começou a mexer a sua perna, ele começou a tremer a perna de insegurança, de medo. E as pessoas acharam o máximo, eles achavam que ele estava performando, que ele estava dançando. E foi nesse momento em que foi criado, então, essa imagem do Elvis que sabia rebolar, que sabia dançar, que sabia performar para as mulheres, principalmente. Mas a curiosidade é que ele transformou isso em um sucesso, mas isso era o medo que ele tinha de cantar. Elvis muda de emprego novamente, indo trabalhar para a Crown Electric Company. Na Crown, ele faz vários trabalhos, incluindo dirigir um caminhão de entrega e entregar suprimentos nos locais de trabalho. E ele também frequentava a escola noturna e estudava para ser aprendiz do eletricista. Então, Elvis, mesmo desejando essa carreira musical, ele sempre foi muito pé no chão, no sentido de buscar um trabalho que pudesse proporcionar ele o mínimo possível para que ele continuasse perseguindo a carreira que ele gostaria, que era a música. E em 1955, ele já começou, desde 1954, 1953, fazer algumas apresentações, lançar algumas músicas, e nisso as pessoas começaram a conhecer quem era o Elvis Presley, as pessoas começaram a gostar dele, pela aparência dele, pelo rebolado que ele tinha, pela performance, pela música que ele cantava, e nisso ele começou a atrair alguns fãs nos Estados Unidos. Nesse mesmo ano, ele assinou com a RCA Records, um acordo feito por seu empresário, o coronel Tom Parker. Elvis estava em alta, marcando seu primeiro single número 1 com Heartbreak Hotel, bem como seu primeiro álbum número 1, Elvis Presley, e assinando um contrato de filme com a Paramount Pictures, tudo em 1956. Elvis, então, estourou no mercado norte-americano em pouco tempo. Ele começou em 1953, 1954, e em 1956 ele estava no número 1 nas paradas norte-americanas com o seu single e com o seu álbum. E além disso, ele tinha assinado um acordo com a Paramount para lançar filmes, então ele ia se tornar um ator também. Nisso tudo aconteceu em 1956. 1956 foi um ótimo ano para o Elvis. Foi nesse momento em que ele assinou com uma grande gravadora. E esse coronel Tom Parker foi o seu empresário por muitos anos. Tem até uma curiosidade sobre o coronel Tom Parker, que ele era um imigrante que não tinha a cidadania norte-americana para estar no país. Então, ele fazia algumas coisas que não podiam ser feitas, porque ele era um imigrante que não podia estar lá. Mas esse coronel Tom Parker ajudou muito o Elvis e caminhou com o Elvis junto nesse sucesso estrondoso que o Elvis teve. O single Heartbreak Hotel é lançado em vinil pela RCA e vendeu mais de 300 mil cópias em suas primeiras 3 semanas no mercado. Logo, chegou ao primeiro lugar na parada de singles pop da Billboard por 8 semanas e atingiu o primeiro lugar na parada country e o 5º na parada R&B. Torna-se o primeiro single de Elvis a vender mais de 1 milhão de cópias, dando a Elvis seu primeiro prêmio de disco de ouro. E como eu falei, no mesmo ano a RCA lança o álbum Elvis Presley, e esse álbum tem muitas músicas antigas do Elvis, então foram as primeiras músicas que ele cantou, que ele gravou, que ele compôs. Então esse primeiro álbum tem essas músicas mais antigas e também foi número 1 nas paradas norte-americanas. Falando um pouquinho sobre os filmes do Elvis, Jailhouse Rock, o terceiro filme de Elvis, estreou em Memphis nacionalmente no dia 8 de novembro e chegou ao 3º lugar. Acabou sendo o 14º para o ano e em 1969 seus ganhos nos Estados Unidos e Canadá eram aproximadamente comparáveis ao de O Mágico de Oz. A música título é um sucesso. Anos depois, este filme foi considerado um dos melhores das atuações do cantor, superado apenas por King Creole, que se seguiu em 1958. Jailhouse Rock passou a ser considerado o clássico definitivo de todos os filmes de ópera rock. O número de produção Jailhouse Rock no filme deve ser reconhecido como o avô dos vídeos de música pop rock, um formato de música que se tornou
amplamente popular na década de 1980. Em 1957, depois desse sucesso estrondoso que o Elvis estava conseguindo, ele foi convocado para se alistar no exército. Então, em março de 1958, ele vai para a Alemanha para participar no exército. Lá ele dirigia caminhões, jipes, então ele fazia esse tipo de trabalho no exército na Alemanha. E pouco tempo depois desse alistamento, de ter ido para a Alemanha, sua mãe Gladys acaba ficando doente e falece. Então o exército dá a liberdade de ele voltar para os Estados Unidos para que ele pudesse ir no funeral da sua mãe. E nesse tempo, depois que ele voltou para a Alemanha, depois do funeral da sua mãe, ele ficou bem triste com tudo que aconteceu e ele foi se animar apenas quando ele conheceu a jovem Priscilla Belew, que na época se chamava nesse nome, e posteriormente começou a se chamar Priscilla Presley, quando eles se casaram no dia 1º de maio de 1967 em Las Vegas. Então, depois que ele saiu do exército, que ele conseguiu voltar para os Estados Unidos para continuar com sua carreira musical, ele volta com a Priscilla e eles se casam em Las Vegas. Ela tinha 14 anos e ele tinha 24 anos. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o relacionamento dele um pouquinho depois. King Creole, o quarto filme de Elvis, estreia nacionalmente e as críticas são as melhores que ele já teve por sua atuação. Sua impressionante lista de co-estrelas e elenco de apoio incluiu Carolyn Jones, Walter Matthau, Dean Jagger e Vic Morrow. Torna-se um filme top 5 nas bilheterias. O filme se passa em New Orleans e é baseado no romance de Harold Robbins, A Stone for Danny Fisher. Este é o Elvis em seu auge. O filme passou a ser considerado um dos melhores filmes de Elvis e sua maior atuação como ator. Em 1960, Elvis Presley volta para as gravações nesse comeback, vamos dizer assim, nessa volta após o exército. Então ele volta a gravar um álbum chamado Elvis is Back, e esse álbum ele conseguiu atingir o número 2 nas paradas norte-americanas. Então as pessoas estavam esperando essa volta do Elvis, as pessoas gostavam da música dele, e independente se ele foi para o exército ou não, depois que ele lançou o próximo álbum também foi um sucesso. E esse álbum eles acabaram correndo muito para que eles conseguissem lançar no mercado, porque eles queriam que o Elvis voltasse a lançar música. E nesse álbum tem o single Stuck on You, que é um dos grandes singles do Elvis Presley. Esse álbum começou nas paradas norte-americanas no número 84º e em 3 semanas ele conseguiu o número 1. O próximo álbum da trilha sonora de G.I. Blues entra na parada de álbuns da Billboard e logo chega ao primeiro lugar. Permanece em primeiro lugar por 10 semanas e permanece no gráfico por 111 semanas. É para ser o álbum de maior sucesso de toda a carreira de Elvis nas paradas da Billboard. G.I. Blues foi o álbum de maior sucesso nas paradas e, no entanto, Blue Hawaii foi o álbum mais vendido durante a vida do Elvis, vendendo 2 milhões de cópias nos primeiros 12 meses. Ele continuou gravando música e atuando em filmes como Blue Hawaii em 1961, Girls, Girls, Girls em 1962 e Viva Las Vegas em 1964. E os filmes do Elvis nem sempre foram um sucesso, alguns fracassaram, mas as pessoas continuavam querendo assistir o Elvis no cinema, nas telas. E uma curiosidade é que o seu pai, Vernon, falou em uma entrevista, logo depois que o Elvis faleceu, que o Elvis não assistia aos filmes dele, ele não gostava de se ver na imagem, ele não gostava de se ver nas telas dos cinemas, da televisão. Então, para ele era muito difícil se enxergar nesses filmes, então ele não assistia os filmes que ele fazia. Na final da década de 1960, no entanto, a bilheteria dos filmes do Elvis não eram mais como eram antigamente, no início da carreira dele como ator, e ele resolveu fazer um comeback na televisão. Ele participou de diversos programas de televisão e ele fez um show especial na televisão chamado 68 Comeback. E apesar dessas pessoas falando que não era mais o mesmo, que as pessoas não estavam mais realmente idolatrando o Elvis Presley, ele fez um enorme sucesso com esse programa de TV, 68 Comeback, e as pessoas elogiaram a performance dele, elogiaram as músicas, elogiaram o rebolado, elogiaram como ele participou nesse especial. Então foi importante para ele ter feito essa participação na televisão. Estima-se que 40% das vendas de música de Elvis Presley tenham ocorrido fora dos Estados Unidos. No entanto, com exceção de um punhado de shows que ele deu no Canadá em 1957, ele nunca se apresentou em solo estrangeiro. E a curiosidade aqui é que muitos dizem que ele não participava de shows fora dos Estados Unidos e do Canadá por conta do seu empresário, o Coronel Tom Parker, como eu falei para vocês, era um imigrante que não tinha cidadania norte-americana
Então, algumas pessoas próximas do Elvis Presley dizem que ele não fez turnês pelo mundo por conta do seu empresário que não tinha cidadania, e daí era o medo de ir para esses países e não conseguir retornar para os Estados Unidos. Nesse momento, o casamento do Elvis e da Priscila não estava indo muito bem. Como eu falei para vocês, eles casaram em 1967 em Las Vegas, e em 1968 eles tiveram a filha deles, chamada Lisa Marie Presley. E o casamento não deu certo por muito tempo. Em 1970 já estava desgastado, e em 1973 eles se divorciam. A Priscila conseguiu a custódia da Lisa Marie, que era a filha deles, e tem diversas entrevistas sobre o que aconteceu com o casal. Como eu falei pra vocês, a Priscila tinha apenas 14 anos e o Elvis tinha 24 anos, então a diferença de idade era extremamente grande. Podemos considerar sim pedofilia, porque ela tinha apenas 14 anos. Ela sofreu diversos abusos, onde o Elvis comandava a vida dela. Ela cita em diversas entrevistas isso. E em 1973, então, ela se divorcia dele por diversos problemas que aconteceram no casamento. O casamento de 6 anos dos dois foi composto por abusos, já começando de modo turbulento quando eles tinham 10 anos de diferença. Priscila ainda era menor de idade e Elvis possuía outro relacionamento. O artista teve que convencê-la a morar com ele em sua cidade natal, Memphis, no Tennessee, e a menina ficou dividida ao longo dos anos entre a residência dos pais na Alemanha e o império de Elvis nos Estados Unidos. Em uma entrevista de 2005 ao Observer, Priscilla Presley contou como o ex-marido controlava absolutamente tudo sobre ela, em um relacionamento extremamente tóxico. Ela revelou que se sentia desconfortável em compartilhar suas próprias opiniões e que chegou a perder peso durante a gravidez para não desagradá-lo. Eu era alguém que ele tinha criado, eu era apenas uma criança. Eu fui consumida por ele, eu nunca podia dizer o que pensava e tudo o que desejava era não desapontá-lo. Ele era bem crítico. O que você está vendo é o produto de constantes críticas que aconteceram no passado. E a Priscila continua nessa entrevista falando como os abusos aconteciam. Ela disse que chegou a ficar sem usar calças por muitos anos. Ela não podia usar estampa, ela não podia usar listra. Ela tinha que usar o cabelo conforme o Elvis queria. Ela chegou a pintar o cabelo dela. Ele tinha uma adoração por mulheres de cabelo escuro e olhos azuis. A Priscila tinha olhos azuis. Então ela tinha um cabelo super volumoso porque o Elvis pedia para ela estar desse jeito, e vamos combinar que ela era uma criança, uma adolescente, então ela aceitou o que o Elvis falava para ela fazer, comandava ela, e ela até cita que ele era um homem moderno, mas ao mesmo tempo antiquado por essas questões relacionadas ao casamento. Elvis Presley também estava lutando com outros problemas pessoais, incluindo um crescente vício em medicamentos prescritos. O outrora magro astro do rock estava lutando contra um problema de peso, e seu estilo de vida destrutivo o alcançou naquele outono, quando ele foi hospitalizado por overdose e problemas de saúde relacionados às drogas que ele consumia. E apesar de todos esses problemas, o Elvis continuou fazendo algumas apresentações. Ele era o rei de Las Vegas, ele continuava fazendo as suas turnês pelos Estados Unidos. Seu último show foi em 1977 na cidade de Indianápolis, na Indiana. E após o show em Indiana, ele volta para sua mansão chamada Graceland, que ele comprou. Era uma mansão gigantesca, muitos hectares, em Memphis, no Tennessee. Então ele volta para o Tennessee para se preparar para suas próximas turnês que iam acontecer naquele momento. Na manhã do dia 16 de agosto de 1977, Elvis morreu de insuficiência cardíaca aos 42 anos. Mais tarde foi decidido que sua morte estava relacionada ao uso de medicamentos prescritos. Elvis Presley foi enterrado na propriedade Graceland, perto dos túmulos de sua mãe Gladys, o seu pai Vernon e a avó Minnie May Hood Presley. E há diversas teorias sobre a morte do Elvis Presley, nunca foi confirmado 100%. A autópsia nunca foi lançada para o público, então só a família tem posse dessa autópsia. Essa autópsia ficou em segredo pela família, porque eles pediram, então a justiça concedeu isso. E só em 2027 essa autópsia pode ser revelada para o público para mostrar o que os médicos colocaram na autópsia do Elvis Presley. Então teremos mais alguns anos de teorias sobre o que aconteceu com o Elvis. Mas ele tinha diversos problemas com drogas e principalmente com medicamentos. Ele até falou numa entrevista que experimentou maconha, experimentou cocaína, mas que ele não se interessou, não gostou, mas ele tinha um grande vício por medicamentos.
E alguns médicos e imprensa na época até acharam muito estranho a rapidez com que a autópsia foi entregue para a família e que foi noticiada que a morte do Elvis foi apenas uma parada cardíaca. Muitas pessoas sabiam sobre o vício dele de medicamentos, então a maioria das pessoas acham muito estranho que foi apenas parada cardíaca que eles noticiaram para a imprensa. Alguns médicos citam que tá errado, que tem alguma coisa errada, mas a autópsia nunca foi liberada para o público. Além disso, um relatório publicado pela revista People em 1980 revelou que nos 20 meses anteriores à sua morte foram prescritos para Elvis cerca de 12 mil medicamentos. O médico responsável pela indicação, conhecido apenas como Dr. Nick, teve sua licença de profissão cassada, mas depois de alguns anos reverteu o processo e voltou a exercer a medicina. Mas alguns documentos revelados na época da sua morte também apontaram que seu coração estava inchado, possuía enfisemas nos pulmões e foram encontrados em seu intestino fezes acumulados de pelo menos 4 meses. E outra polêmica que sempre percorreu sobre a vida do Elvis foi a apropriação cultural que ele pegou sobre a música que os negros cantavam na época, esse rock and roll, esse blues. No obituário dele foi até lançado que ele apresentou a música negra para a jovem América branca. Então, muitos criticam isso sobre a apropriação que ele fez em relação aos gêneros musicais que os negros criaram, que os negros cantavam e não tinham o mesmo sucesso que Elvis teve em sua carreira musical. Por ter crescido em um bairro majoritariamente negro, Elvis tinha como influência artistas como B.B. King, Little Richard, Fats Domino, Mahalia Jackson, Sister Rosetta Tharpe e Big Boy, o que o tornava a aposta perfeita para empresários do entretenimento como Philips. No início da carreira, Elvis costumava lançar músicas já conhecidas na voz de artistas negros que, por sua vez, acabavam não tendo o mesmo sucesso que ele. Vale lembrar que na época, especialmente no sul dos Estados Unidos, havia uma política de segregação entre as populações negra e branca dos Estados Unidos. A respeito disso, há uma polêmica envolvendo a canção Hound Dog, de 1956, um dos maiores sucessos do Elvis, mas que havia sido lançada 4 anos antes na voz da cantora negra Big Mama Thornton. Em certa ocasião, segundo a Jet Magazine, ela teria dito: "Essa música vendeu mais de 2 milhões de discos, eu ganhei um cheque de $500 e nunca vi o outro." E o Elvis ficou conhecido como o rei do rock and roll, e numa entrevista para Jet Magazine em 1957, ele até cita sobre isso, ele aborda esse assunto, sobre o privilégio de ser branco para conquistar esse título de rei do rock and roll. Elvis cita: "Muitas pessoas parecem pensar que eu comecei este negócio, mas o rock estava aqui muitos antes de eu aparecer. Ninguém pode cantar esse tipo de música como as pessoas negras. Vamos encarar, eu não posso cantar como Fats Domino, eu sei." E segundo os críticos, quem seriam os donos do rock, os reis do rock and roll, seriam Little Richard, Fats Domino, entre outros. E até o Little Richard citou numa entrevista na época como uma certa tristeza nele por isso, porque ele até cita: "Se o Elvis Presley fosse negro, ele não teria o sucesso que ele teria, e se o Little Richard, que foi ele que falou, fosse branco, ele se tornaria um grande rei do rock and roll, um grande astro da música." E poucas pessoas conhecem Little Richard e ele é um artista incrível. Outra polêmica é sobre os seus relacionamentos com as meninas e suas fãs. Ele tinha adoração por suas fãs, ele tinha alguns relacionamentos com algumas fãs menores de idade. Até citam em entrevista que para ele os 14 anos era uma idade angelical, uma idade muito importante para que ele conseguisse se relacionar com uma mulher. A gente tem certeza disso porque a Priscilla Presley tinha 14 anos quando eles se conheceram. Elvis costumava se relacionar com menores de idade enquanto fazia turnês, conforme descreve Joel Williamson no livro Elvis Presley: A Southern Life. Em determinada ocasião, Elvis tinha um grupo de 3 garotas de 14 anos que lutavam com travesseiros, faziam cócegas e beijavam Elvis, que tinha 22 anos na época. Ao longo da vida, Elvis teria se relacionado com outras mulheres bem mais jovens do que ele, incluindo numa ocasião em que ele teria ficado obcecado após uma camisinha estourar durante uma relação sexual com uma menina de 15 anos em 1954. A Priscilla Presley até cita numa entrevista sobre como
O casamento se desgastou depois que ela ficou grávida. Elvis não teve mais relacionamento sexual com a Priscila depois que ela engravidou. A Priscila cita que ele não gostava, que ele não mais desejava a Priscila como ele desejou ela aos 14 anos, porque ele acreditava que a mulher pura deveria ser a mulher que nunca tinha engravidado. Voltando um pouco sobre a carreira musical de Elvis, ele também ganhou 3 prêmios Grammy por suas gravações gospel. Uma grande força musical, Elvis Presley teve 18 singles número 1, incluindo Don't Be Cruel, Good Luck Charming e Suspicion's Mind, além de inúmeros álbuns de ouro e platina. Ele foi um dos primeiros artistas introduzidos no Rock and Roll Hall of Fame em 1986. O filme sobre a vida dele está em cartaz no cinema e alguns jornalistas citam que o filme foi aceito pela família, pois a família gostaria de mudar a imagem que as pessoas têm hoje sobre o cantor. Eu ainda não assisti o filme, acho que vou ver, mas se vocês já tiverem assistido, comentem aqui embaixo que eu vou adorar saber. Não importo com spoilers sobre esse filme. Me contem aqui se vocês gostaram, que eu vou adorar saber mesmo. E o vídeo tá acabando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado sobre o vídeo de hoje do cantor Elvis Presley. Deixem seu like, que é muito importante. Se inscrevam, vamos chegar aos 1000 inscritos, por favor. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. E se vocês têm alguém que vocês queiram que eu fale nas nossas quartas efêmeras, comentem aqui que eu vou adorar saber. Vou deixar minhas redes sociais pra vocês darem uma olhadinha lá no Instagram. Um beijo, uma ótima semana e até a nossa próxima quarta efêmera.